Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 7 de julho, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, diante desse evangelho de hoje, eu não pretendo aqui fazer uma profunda reflexão teológica sobre o chamado, sobre vocação, sobre o número 12, porque Jesus ele escolhe 12 apóstolos. Por que 12? Não, eu não quero aqui explicar ou fazer uma reflexão profunda teologicamente falando. Mas primeira coisa que eu quero falar para você hoje, diante desse evangelho. Primeira coisa que eu quero lembrar é que você é um escolhido de Deus. Você é um chamado de Deus. Deus te chama a uma vocação, seja ela qual for. E aqui não será eu que vou dizer para você qual é a sua vocação. Não serei eu. Você deve discernir, descobrir, ouvir o chamado que Deus te faz. Mas uma coisa é certa: você é escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. No Evangelho, Jesus começa dizendo: Jesus chamou os 12. Jesus chama quem Ele quer. Quem Ele quer, Ele chama. E repito, você é um chamado. Você é um escolhido de Deus. Agora, diante desse chamado, diante dessa escolha de Deus, como você tem procurado responder ao chamado de Deus? Como você tem vivido o chamado que Deus te fez? Como você tem procurado corresponder a este chamado? Às vezes, diante do chamado de Deus, brota em nós o medo, o receio, porque diante do chamado, é claro que uma coisa muito importante, até para podermos responder da melhor forma possível ao chamado de Deus, é nós nos autoconhecermos, é nós termos um conhecimento sobre de quem realmente nós somos, um conhecimento profundo de si mesmo, a respeito das nossas potencialidades, das nossas qualidades, mas também quais são as nossas fraquezas, as nossas limitações, e é importante isso para quê? Para nós podermos trabalhá-las. Mas também tem uma outra coisa. Diz o Evangelho que Jesus deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Sempre quando Jesus faz um chamado, independentemente de quem seja, a mim, a você, seja quem for, Jesus, ele nos reveste da sua força. Jesus, ele nos reveste para que possamos corresponder e viver o chamado que ele nos fez. É ele que nos capacita para respondermos o seu chamado. É ele que nos capacita, que nos reveste da sua graça para podermos corresponder a esta eleição que ele faz ou que ele fez. Ele nos chamou, ele nos escolheu. Por isso, ele vai nos revestir da sua graça, porque ele sabe que sozinhos e nós, por nós mesmos, não conseguimos levar adiante a missão que ele nos deu, a vocação que ele nos deu. E é muito interessante quando diz chamou,
E depois deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e de enfermidade. Depois São Mateus narra os nomes dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. E a partir desses 12 apóstolos é que Jesus vai constituir o novo povo de Deus. O novo povo de Deus. No entanto, mais na frente, depois de citar os nomes, diz aqui o Evangelho: Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Então veja, Jesus primeiro chama, Jesus reveste da sua graça, da sua autoridade, do seu poder. Jesus prepara os apóstolos e depois o que ele faz? Envia para a missão. Diz o Evangelho: Jesus enviou estes 12. Então, eu disse que você é um escolhido por Deus, e é. Agora, assim como você é escolhido, foi escolhido por Deus, por Jesus, você também será enviado em missão. Você será enviado em missão. Mas que missão, Pai? A missão de pregar o Evangelho, de anunciar a boa nova. Agora, como? Não sei. Através de que vocação? Não sei. É você que tem que descobrir. Eu não sei como Deus vai te chamar para anunciar o Evangelho. Tem muita gente que anuncia o Evangelho por meio de uma pastoral, de um grupo, de um movimento, por meio de um ministério na igreja, de um serviço na igreja, de um ministério de música, por exemplo. É a forma de anunciar o Evangelho através do canto, mas tem várias formas. E o Senhor vai te inspirar, vai te iluminar, vai te mostrar aonde Ele quer que você esteja para anunciar a boa nova aos outros. Jesus te envia em missão. Então, você precisa, primeiro, ouvir o chamado, se deixar trabalhar por Jesus, deixa que Jesus te prepara, deixa que Jesus te capacita. Ele te capacita para a missão. Ele lhe reveste da sua graça e depois ele te envia em missão. E não tenha medo. Jesus está te revestindo para esta missão. Ele te envia para anunciar o seu Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Mas interessante também é que Jesus, aos apóstolos, ele faz a seguinte recomendação: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi a recomendação de Jesus para os apóstolos naquela época, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Eu quero dizer o seguinte: quantas pessoas, talvez próximas de você, pessoas que estão perto de você, pessoas que você conhece e que estão perdidas. O que significa estar perdida? Uma pessoa que está longe de Deus, uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa que não segue Jesus, está perdida. Está perdida. Porque nós só temos vida em Jesus. Porque nós só temos verdadeiramente vida nele, quando vivemos por Ele, com Ele e para Ele. Então, talvez a pessoa que Jesus queira que você anuncie o Evangelho esteja ao seu lado, seja os seus colegas, os seus amigos, pessoas que estão aí da sua vizinhança, não sei. Quantas pessoas perdidas você conhece? Quantas pessoas que não conhecem ainda o amor de Deus? Quantas pessoas que ainda não conhecem e não seguem Jesus, que ainda não chegaram à fé? São a essas pessoas que Jesus hoje envia você. Que o Espírito Santo venha sobre você hoje, por meio dessa palavra. Que você aceite o chamado de Deus. Que você corresponda a esse chamado de anunciar o Evangelho. Que você viva a sua missão, a missão que Deus te confiou, na certeza de que Ele sempre vai te capacitar e te inspirar, te ajudar na missão, que você possa estar disponível para anunciar o Evangelho a todos aqueles que ainda estão perdidos,
longe de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.